Bom, pó para lá, tem umas decisões aqui, que essas notícias eu sinto, sabe, dá uma dor no peito de dar essas notícias. Porque não é mais a Venezuela, é aqui no Brasil. Mas é alguém com um carisma, é uma notícia de alguém com o carisma e com a relação, né, a dinâmica povo-autoridade bastante parecido. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de uma nova investigação contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL, por suposta ligação com uma tentativa de golpe. Investigadores da Polícia Federal identificaram que Zambelli teria intermediado a viagem de uma blogueira à Espanha para entrevistar o general venezuelano Hugo Carvajal, que teria dito que o narcotráfico financiava o Partido dos Trabalhadores. Bom, rapidamente sobre isso. Qual é a tentativa de golpe disso? Não tem tentativa nenhuma. Isso é apenas uma imposição porque apareceu uma personalidade envolvida com o regime, conhece o regime por dentro e sabe como se dá o trânsito financeiro. Tem dados, por exemplo, eu não posso de forma alguma confirmar o que ele está declarando, mas algumas coisas são muito evidentes. Por exemplo, o serviço de inteligência e a rede de inteligência criada pelos bolivarianos percorreu a América Latina inteira. E percorreu com uma escala hierárquica e com treinamentos específicos, inclusive de cooptação daquilo que seriam os agentes inorgânicos. O que é um agente inorgânico? Não faz parte da entidade, mas é cooptado e recebe dinheiro para poder passar as informações que são necessárias. Então, se isso existe, é óbvio que o processo de financiamento também pode estar existindo. E aí a questão é a seguinte, não importa quem é a deputada do caso, qualquer pessoa. Sim. Alguém viajar para entrevistar alguém que tem uma denúncia contra o partido que governa o Brasil. É estranho. Por que não se investiga o PT, então? Por que não se investiga a denúncia? Exatamente. O meu ponto era exatamente esse. Veja bem, se eu tenho um tribunal, a gente está falando do Supremo Tribunal deste país, se eu tenho um Supremo Tribunal Federal verdadeiramente interessado em justiça, não faz o menor sentido eu querer prender alguém que supostamente financiou uma viagem. Financiou, gente, é para comprar uma passagem ali e falar, toma, vai lá. Isso não faz o menor sentido. A gente está falando de um partido grande. Eu não estou falando de um partido pequenininho. Estou falando do Partido dos Tributadores, né? Um partido grande que esteve à frente do nosso executivo desde o ano de 2002, né? A gente tem ali aquele rompimento Temer-Bolsonaro, depois volta, agora Lula. E é uma acusação muito séria. Ele está falando sobre narcotráfico. A gente está falando de uma coisa muito séria. O certo seria, então, investigar isso e não prender não incluir a Carla Zambelli no inquérito de investigação. Qual é o sentido disso? É perseguição aos opositores, é só isso. Querendo dizer o seguinte, que a Carla Zambelli utilizou recursos que podem ser recursos públicos, não precisa ser, mas para buscar elementos que possam, de alguma maneira, vincular o Partido dos Trabalhadores e justificar que não se entregasse o poder ela pode fiscalizar os partidos. É o papel dela. O deputado pode fiscalizar. Esse é o papel dela, ela recebe para isso.